Olá, alunos de Fundamentos de Matemática, eu sou a professora Ana Cristina e nesse vídeo nós vamos continuar o estudo sobre os argumentos. A gente já começou então a falar sobre os argumentos, a gente viu a definição, a gente viu alguns exemplos e falamos também de validade de um argumento, né? Então vamos lembrar lá, a gente diz que um argumento é válido quando a sua conclusão é consequência obrigatória do seu conjunto de premissas, ou ainda, um argumento é válido quando sua conclusão é verdadeira sempre que as premissas são verdadeiras, ou seja, a verdade das premissas é incompatível com a falsidade da conclusão. A gente viu lá alguns exemplos onde a gente podia construir diagramas para ver a validade ou não validade dos argumentos. Bom, mas quando a gente está trabalhando de uma forma mais simbólica, aí muda um pouquinho, porque a gente já não vai poder construir esses diagramas. Então, o primeiro teorema que a gente tem para analisar o critério de validade de um argumento está aqui, ó. A gente diz que um argumento, então tenho premissas, conclusão, é válido se e somente se a condicional, então eu construí aqui, ó, uma proposição, agora eu já não tenho premissas e conclusão, eu tenho uma proposição aqui, ó, onde do lado esquerdo aqui da condicional eu fiz a conjunção das premissas, né? E do lado direito eu tenho a conclusão. Então a gente diz que esse argumento é válido se essa condicional associada é tautológica, ou seja, é sempre verdadeira. Bom, não é fácil não é difícil da gente ver a demonstração desse teorema, tem lá no livro do Alencar Filho, mas é fácil a gente analisar aqui, porque o que não pode acontecer? Não pode acontecer de todas as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa, não é? Bom, uma condicional só é falsa quando eu tenho aqui verdadeiro e aqui falso, né? Se eu tenho VF, daí seria falso. Se fosse falso, teria VF, então eu teria premissas verdadeiras, conclusão falsa, seria inválido. Tá? Então, não é fácil, né? Não é difícil de fazer essa demonstração. Deem uma olhadinha lá. Qualquer dúvida, pergunta lá no fórum. Tá? Mas eu vou usar esse teorema aqui ao invés de falar da sua demonstração. Eu vou lembrar de uma implicação que a gente fez lá quando a gente falou sobre implicações. Tinha uma implicação que se chamava modus ponens, e a gente usou bastante lá no método dedutivo. Então, era uma implicação que tinha aqui como proposição, aqui do lado esquerdo, eu tinha se P, então que, e P, isso implica em que, né? Do lado direito aqui da implicação eu tenho que. Essa implicação se chamava modus ponens. E a gente tinha um teorema lá, que se a gente tem uma implicação, então a condicional associada a essa implicação era tautológica. Como que é a condicional associada a essa implicação? Eu troco esse símbolo aqui, que faz uma relação, né? A implicação é uma relação entre proposições. Eu troco esse símbolo pela condicional, e aí agora eu tenho uma única proposição aqui, ó. Tenho uma única proposição. E essa proposição, ela é tautológica, ela é sempre verdadeira. Se eu tenho a implicação, essa proposição é sempre verdadeira. Se eu tenho que essa proposição é sempre verdadeira, é porque eu tenho essa implicação. Então, isso a gente viu lá atrás. Mas eu estou usando esse exemplo aqui, por quê? Porque olha o formato que ficou essa tautologia aqui, ó, que ficou essa proposição. Ficou no seguinte formato, eu tenho uma conjunção entre duas proposições, condicional uma outra proposição. Então, eu posso transformar isso aqui num argumento, onde a premissa 1 é se P, então que, a premissa 2 é P e a conclusão é que. E se essa proposição é tautológica pelo argumento, pelo teorema que a gente acabou de ver, então o argumento é válido. Esse argumento aqui de premissa 1, premissa 2, conclusão, é um argumento válido. Então, eu estou simplesmente usando um resultado que a gente já tinha para mostrar a validade de um argumento. Tá? Vou colocar aqui ele no formato que a gente já usou na aula passada, né? Uma outra forma de denotar o argumento. Premissa 1, premissa 2, conclusão. Bom, esse argumento também é chamado de argumento modus ponens, o mesmo nome. Tá bom? Bom, agora a gente tem um teorema da substituição. Então, esse teorema diz o seguinte, ó, a gente tem um argumento com premissas e conclusões, que é formado por proposições PQR. Tá?
Se eu tiver um outro argumento que tem o mesmo formato, ó, as premissas têm o mesmo formato, a conclusão tem o mesmo formato, mas ao invés de P, Q, R, eu tenho outras proposições, né? Que está Pzão, Qzão, Rzão, mas o formato é o mesmo. Então, se um argumento é válido, o outro também é. É a regra da substituição. Vamos ver um exemplo. Ó. Vamos olhar para esse argumento aqui e ver que é um argumento válido por usar modus ponens. Como assim? Bom, olha como está formado aqui esse argumento. A premissa 1 é uma condicional. A premissa 2 é uma disjunção, mas essa disjunção é exatamente o que está aqui do lado esquerdo da condicional. Então, lembra como é que era o modus ponens? Eu tinha aqui a primeira premissa era se P, então Q, a segunda era P. Com isso, eu podia concluir que. Então, aqui está exatamente no mesmo formato. Ó. Tem um condicional, a segunda premissa é exatamente a primeira proposição aqui, e a conclusão é a segunda aqui do condicional. Então, esse argumento aqui é válido, ele está na regra lá de modus ponens. Só substituir P por R ou T e Q por S e U. Tá? Então, é um argumento válido porque está usando a regra modus ponens, tá? Por esse teorema da substituição. Bom, mas esse exemplo que a gente viu para mostrar a validade de um argumento é um caso muito particular, né? Que a gente usou uma implicação, que a gente já sabia que era válida lá das implicações. Não dá para mostrar a validade de todos os argumentos dessa forma. Então, a gente precisa de uma outra forma para analisar a validade de um argumento. Bom, a gente precisa analisar lá se todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão também tem que ser verdadeira. Eu posso fazer essa análise usando tabela verdade. Não posso? Posso construir uma tabela verdade, construindo colunas que tenham premissas, que tenham as nossas premissas lá do argumento, uma coluna que tenha conclusão. E aí eu vou analisar nas linhas dessa minha tabela a verdade lá, se eu tiver uma linha onde todas as premissas são verdadeiras, nessa mesma linha a conclusão também tem que ser verdadeira. Se eu tiver uma tabela verdade com uma linha onde todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, o argumento é inválido, é não válido. Tá? Então, a tabela verdade é uma outra forma de analisar a validade de um argumento. Posso fazer a análise dessa forma, né, construindo a tabela com as premissas e a conclusão, ou eu posso construir a tabela verdade da condicional associada. Né? Se eu fizer a condicional associada a esse argumento, então a condicional associada a esse argumento tem que ser uma tautologia, tem que ser sempre verdade. Então, quando eu construir a coluna lá da condicional, eu tenho que ter só Vzinho lá, só valor lógico verdadeiro, para que seja um argumento válido. Então, são duas formas de utilizar a tabela verdade para ver a validade de um argumento. Vamos ver um exemplo, então. Eu tenho aqui um silogismo, porque eu tenho um argumento com duas premissas, né, e a conclusão, tem um silogismo. E eu vou construir aqui a tabela verdade. Bom, tenho só P e Q, vou ter 4 linhas, construir aqui, ó, P, Q, construir a primeira premissa, que é a disjunção, P ou Q, construir a segunda premissa, que é não P, e construiria a conclusão, Q, mas a conclusão eu já tenho, né, é Q, já está aqui a conclusão. O que eu vou fazer agora? Eu vou analisar as linhas. Aonde as premissas forem todas verdadeiras, necessariamente, obrigatoriamente, a conclusão também tem que ser verdadeira. Se a gente olhar para a primeira linha, a gente tem premissa 1 verdadeira, premissa 2 falsa. Então, essa linha não importa para ver a validade do argumento. A mesma coisa na segunda linha. Na terceira linha, as duas premissas são verdadeiras. A premissa 1 e a premissa 2 são verdadeiras. Bom, o que acontece com a conclusão nessa linha? A conclusão também é verdadeira. Opa, então tá ok. Aqui para a validade do argumento tá ok. Vamos continuar. Na quarta linha, a primeira premissa é falsa, então não importa para analisar a validade de um argumento. Então, a única linha que importa aqui para analisar a validade desse argumento é a linha 3. E na linha 3, tá ok, né? Premissas verdadeiras, conclusão verdadeira. Então, esse é um argumento válido. Pela tabela verdade, a gente consegue concluir que é um argumento válido. Bom, poderia também fazer a tabela verdade da condicional para analisar essa validade. Então, a condicional associada é essa aqui, ó.
Se P ou Q e não P, então Q. Construindo a tabela verdade dessa condicional aqui, a gente conclui que é uma tautologia, é sempre verdadeira, então esse argumento é um argumento válido, né? Como a gente já tinha concluído. Bom, vamos ver mais um exemplo. Agora eu tenho um argumento onde as premissas são se P e Q, então R, a segunda premissa não R, a conclusão não P ou não Q. Vamos verificar se esse argumento é válido. Bom, agora a gente tem aqui um argumento que tem premissas P, Q e R, né? Então, para fazer a tabela verdade, já vou ter 8 linhas. Vamos construir aqui a tabela verdade. Como vocês já sabem lá construir, eu vou deixar que vocês façam essa construção, né? Aqui eu já coloquei ela, para a gente analisar a validade do argumento. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui a coluna da primeira premissa, tenho a coluna da segunda premissa, tenho a coluna da conclusão. Bom, vamos ver aonde as premissas são ambas verdadeiras. Veja, eu só tenho 2 premissas aqui novamente, mas eu poderia ter mais, tá? Então, eu teria que ter todas as premissas verdadeiras. Aqui só tenho 2, então vamos analisar essas 2. Na primeira linha, a premissa 2 é falsa. Na segunda linha, a premissa 1 é falsa. Na terceira linha, a premissa 2 é falsa. Na quarta linha, as 2 premissas são verdadeiras. Então, nessa linha, eu preciso ver o que acontece com a conclusão. Nessa linha, a conclusão também é verdadeira. Ok, vamos adiante. Na quinta linha, a premissa 2 é falsa. Na sexta linha, as 2 premissas são verdadeiras. Opa, o que acontece com a conclusão? Verdadeiro também, ok. Na sétima linha, a premissa 2 é falsa. Na oitava linha, as 2 premissas são verdadeiras. Opa, o que acontece com a conclusão? Verdadeiro. Então, eu só tenho que as 2 premissas são verdadeiras nas linhas 4, 6 e 8. E nessas 3 linhas, a conclusão é sempre verdadeira. Então, esse é um argumento válido. Sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão também é. Para finalizar, vamos fazer um último exemplo. Premissa 1, se P, então Q. Premissa 2, não P. Conclusão, não Q. Então, na primeira premissa eu tenho um condicional. A segunda premissa eu tenho a negação da proposição P aqui. E como conclusão eu tenho não Q. Vamos ver se esse é um argumento válido ou não. Vou construir a tabela verdade. Então, está aqui a tabela verdade. Primeira premissa, segunda premissa, conclusão. Vamos ver onde as premissas são ambas verdadeiras. Na primeira linha, premissa 2 é falsa. Na segunda linha, as 2 premissas são falsas. Na terceira linha, as 2 premissas são verdadeiras. E a conclusão, falsa. Opa, isso não pode acontecer. Na quarta linha, eu tenho premissas verdadeiras. Conclusão, verdadeira. Então, a quarta linha está ok. Mas a terceira linha está acontecendo das premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Então, esse é um argumento inválido ou não válido. Tá? Um argumento que não é válido porque está acontecendo em algum momento das premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Os argumentos inválidos ou não válidos são chamados também de sofismas. Ok? Bom, nesse vídeo a gente viu como ver a validade de argumentos usando tabela verdade. Se ficou alguma dúvida, eu tenho o prazer em responder lá pelo fórum Tira Dúvidas. Bons estudos e até o próximo vídeo.